E aí eu estudava muito, e como já estudante de matemática, gostava muito de custos, né, cálculo, essas coisas, comecei a me diferenciar assim, tecnicamente até mais do que o próprio contador daquela ocasião. Eu estava começando realmente a evoluir, estudava. E aí um dia o meu tio chegou, reuniu, a empresa cresceu, reuniu na fábrica lá todo mundo numa mesa bem grande, aquelas mesonas de corte, juntou todo mundo, chamou todos os funcionários, gerente, até costureiro, tudo. Aí me chamou lá na mesa, bem na cabeceira da mesa. Aí ele era assim, um jeitão assim meio, não é arrogante, mas bem impactante quando ele falava. Ele disse: olha, a partir de hoje, ele, o meu sobrinho, o Zé Carlos, ele vai ser o auditor geral da empresa. O que tiver que acontecer aqui tem que passar por ele. Cara, eu fiquei, entendeu? Qualquer coisa, ele pode entrar, ele disse: eu vou lhe nomear auditor. Aí ele foi, desceu, chamou todo mundo, agora foi. Aí disse: olha, tudo que ele quiser, ele vai poder entrar em qualquer setor, interferir, tem que estar tudo aberto para ele. Aí lá, inclusive, eu descobri roubos e outras coisas mais na área, em várias áreas lá, né? E aí ele me nomeou lá, virei auditor, né? Aquilo que ele não queria nem para ser o contínuo, e acabou virando auditor, né? Pelo esforço ele foi percebendo, pronto, a partir daí, tudo que ele ia fazer na empresa ele me consultava, tudo. Quer dizer, foi uma conquista assim, realmente na base do esforço para poder a pessoa acreditar em você, né? Mas aí uma outra coisa engraçada, bacana, foi assim, quando eu fui, aí muito bem, eu já era professor da faculdade, naquela ocasião havia feito um concurso para o BEC, aí eu fui chamado depois para o concurso, teve um episódio engraçado, me chamaram para assumir o banco, o banco foi lá na frente, retorno depois dessa história. Muito bem, aí eu trabalhando só em expediente, resolvi querer montar um pequeno escritório de contabilidade, né? Aí, com a experiência que eu tava já estava, do tio, estava né? indo bem, experiência lá, né? E já me formando em matemática, a coisa foi tomando um corpo. E aí chegou um dado momento, eu resolvi montar um escritório e comecei a dizer para ele, botei um escritóriozinho, tá? Aluguei uma salinha, e aí ele disse para ele: olha, agora eu não consigo mais ficar um expediente. Eu só posso vir à tarde, um dia, outro não. Porque agora eu estou montando um escritório. Eu sei que no final da história eu acabei não indo mais nenhum dia e a empresa virou meu cliente. Entendeu? Primeiro cliente. Não, mas virou cliente depois. Mas porque a história foi outra. Quando eu montei o pequeno escritório, a coisa, se você me perguntasse hoje assim, rapaz, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou não é bem a mais difícil no conjunto da obra, mas um dos maiores desafios foi para eu conquistar o primeiro cliente. Foi? Por quê? Cara, quando você não tem o negócio, o escritório consolidado, o cara vai dizer: para quem é você? Né? Não lhe conheço. Né? Então era uma história longa para você, o cara ia acreditar em você, que você e tal. Então eu consegui o primeiro cliente, foi uma novela para conseguir o primeiro. Aí você faz até de graça, bem baratinho, para ir conquistando. E aí isso, a coisa foi tomando corpo. Então eu montei um pequeno escritório e o negócio foi evoluindo. Paralelamente eu me formei, aí eu fiquei lá fazendo um pouco de expediente como empregado, um pouco de escritório ali, 2, 3 clientinhos, e finalizei a faculdade. Em seguida, eu fiz a seleção e com 25 anos de idade eu já virei professor da matemática. Aos 25 anos de idade eu fui selecionado e passei a ser professor na Unifor, nos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. Então, dando aula na área de cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, álgebra linear, matéria boa. Cálculo numérico. Cara, era matemática. Eu adorava aí cálculo. Foi uma história longa. 2 vezes. Eu ganhei muito dinheiro como professor particular, exatamente porque aquele negócio era meio chatinho, difícil, né? Eu virei professor, né, da universidade e aí a coisa começou a tomar corpo, né? E aí eu já como profissional de contabilidade, ainda como técnico, eu já professor da universidade e com um pequeno escritório ali engatinhando, aí fui chamado para o BEC. O BEC me chama para assumir o concurso que eu havia feito.
Aí eu ponderei, cara, não tenho mais interesse. E aí uma pessoa que seria o seguinte, adorou, eu disse que não queria, o cara imediato entrou no meu lugar, me abraçou, agradeceu muito que eu desisti, né? Cara, era meu sonho, eu disse, "Pô, a vaga é toda sua." Aí Que eu, bom, né? Que realizou o sonho pois de é, outro. continuei meu trabalho Ah, e aí toquei para frente, fiz as especializações, passei a dar aula. Aí foi uma coisa muito bacana, né, uma fase da minha vida, que eu fui professor mais de 10 anos nas engenharias. Passei mais de 10 anos dando aula. Eu tinha 5 turmas. Naquele tempo tinha aula de segunda a sábado. Eu tinha aula, cara, eram 50 alunos aproximadamente de cada turma. Então eram esses 250 alunos por semestre, uhum. né? E no outro semestre, mais de 250, cerca de 500 alunos todo ano, alunos novos todo ano, nas 3 engenharias. Então, o que eu conheci de gente, de engenheiros, tem um monte de construtores, pessoas que foram alunos, que são hoje clientes e amigos, muita gente bacana. Nesses 10 anos, eu, professor da. O primeiro laboratório, por exemplo, de informática da Unifor, que era lá no antigo CCN, eu abri as caixas dos microcomputadores. Primeiro micro, eu montei com a equipe da prefeitura da Unifor lá dentro, a gente montou tudo. Ligava os computadores, quer dizer, do zero lá da raiz. Eu participei desse momento muito importante da universidade. E lá foi muito bacana, porque a gente montou os laboratórios dentro, depois eu virei coordenador dos laboratórios, né, para atender os alunos nas aulas práticas de computação. E aí eu fui estudando, né, computação, programação, e na própria matemática, quando eu era aluno, tinha cadeira de informática, o professor Cavalcante, que é esse coordenador que é uma figura realmente assim espetacular, ele gostava muito de inovação, e ele gostava muito da minha dedicação, me prometia, buscou até bolsa para ir embora para a França, para fazer mestrado, Sorbonne, não sei o que, mais um bocado de lugar, de cara, você vai ter que ir para fora. E aí eu ponderava, eu vou fazer mestrado, eu vou, depois eu vou virar professor, volto, professor de novo, legal. Mas eu já tenho um escritório aqui, ao invés de eu fazer o mestrado agora na matemática, eu vou me manter como professor, continuo meu negócio aqui da área contábil, Que está crescendo. que está crescendo, e porque se eu for para fora, eu retorno, vou para a universidade, vou avançar como professor, mas eu não ia ter muita oportunidade de explorar outro negócio que eu já estava em andamento. Eu recuei, não, eu vou deixar para outra oportunidade. E aí toquei o meu negócio. Foi difícil tomar essa decisão? Não foi por quê? Quer dizer, a minha pretensão de buscar um mestrado fora era legal a ideia. Mas eu tinha assim, uma veia empreendedora, talvez pela própria dificuldade de vida, eu fui tendo que me virando nas coisas, né? Sim. E nisso eu gostava muito da ideia de eu ser dono do meu escritório, do meu negócio. Aquilo me brilhava os olhos. Eu lembro até a primeira vez que eu botei uma mesa, aluguei uma sala, botei uma mesa, eu já ganhava um dinheirinho na faculdade, era professor, me estruturei numa galeria na Senador Pompeu, foi quando nasceu o escritório. Eu tentei em outros lugares, tal, mas o começo do começo mesmo foi foi na Senador Pompeu. Galeria Pedro Espessoto, que hoje é a sede da PagMenos. O Deusmar depois comprou tudo ali, meu querido amigo Deusmar comprou, a galeriazinha transformou hoje um prédio muito bonito ali da PagMenos. E a galeriazinha eu comecei ali, meu negócio. Comecei no outro prédiozinho, mas bem incipiente, mas o start mesmo assim que valendo mesmo, foi lá na Galeria Pedro Espessoto. Essa foi uma coisa, eu vou te contar uma cena muito engraçada que aconteceu. E aí, paralelamente, larguei, tomei a decisão, o Beck foi embora lá e tal, e eu fui tocar meu negócio. E aí a coisa mais engraçada foi quando eu fui alugar esta dita sala, que eu cheguei a alugar a sala, depois de alugar a sala, está ali a mesa, aí eu tinha uma mesa, uma cadeirinha de madeira, aquela de palhinha, que era a cadeira que eu sentava, e duas cadeirinhas de madeira, bem aquelas fininhas, né? Era ainda hoje eu brinco com a turma, era eu, um birô, 2 cadeiras e nenhum cliente. Começou assim, né? Aí eu olhava assim, cara, isso aqui um dia vai ser um grande escritório. Eu tinha essa convicção, essa disposição. Eu entrava na sala todo dia, eu ia lá, saía do meu trabalho, ia lá só para olhar. Esse cara, comprou um estantezinho e ficava naquele negócio, né? Um dia eu vou conseguir fazer isso aqui. Aí nessa brincadeira, eu fui devagarinho e fui conquistando. Mas uma cena muito engraçada
foi quando eu fui alugar essa sala. Cara, foi muito engraçado. Eu cheguei pro dono, era o seu Amadeu, o doutor Amadeu. Ele era advogado e tinha uns imóveis e tal, e ele tinha essa galeriazinha toda dele. Aí, doutor Amadeu, eu cheguei lá, olhei bem pertinho da empresa do meu tio, que eu ainda estava lá dando um expedientezinho e tal. Eu cheguei, doutor Amadeu, eu queria alugar uma sala sua aqui, a galeria, subir a escada, um negócio bem simplesinho, uns tacos tudo arrancando, né? Um negócio assim meio, assim bem simples, né? Aí eu fui lá, olhei a sala, não, eu queria essa sala aqui. Naquela galeriazinha lá em cima, devia ter umas 8 a 10 salas, eu acho que só tinha uma alugada. As outras tudo desocupada. E os tacos tudo quebrado, o tetozinho não tinha laje, era só gesso e molhava quando chovia. Negócio meio ruinzinho. Embaixo tinha umas gráficas, umas coisas, mas em cima realmente era abandonado. E era barato, bom, isso aqui eu consigo, né, pagar. Aí eu cheguei lá para alugar, aí eu disse, doutor, mas eu queria alugar uma sala. Aí ele disse, oi, pois não. Aí, beleza. Aí ele pegou, disse, você quer qual? Eu quero essa daqui. Aí escolhi a sala, ele disse, está aqui, você vai fazer o contrato, botou meu nome, aí você vai arranjar um fiador e aí você traz amanhã para a gente assinar. Bota o nome do fiador, identidade, aquela coisa toda, né? Eu disse, doutor Amadeu, para que fiador? Ele disse, não, claro, você tem que ter um fiador. Não lhe conheço, eu tenho que ter um fiador. Aí eu disse assim para ele, doutor Amadeu, você está fazendo negócio com o homem, eu não preciso de fiador, você tem minha palavra. E ele riu, ele disse, não Só a palavra dá, não basta. só a palavra não, você tem que ter um fiador. Eu disse, tá bom. Aí pegou o papel, contratinho preenchido lá, tá? Deixou o nome colocado do fiador, aí eu saí. Aí depois de uma hora por aí, voltei. Pronto, tá aqui o negócio, tá aqui o fiador, tudo certinho aqui. O nome que eu botei o nome do meu tio, né? O outro tio lá, que trabalhava com esse lá na empresa. Botei o nome dele e tal, tá aqui o fiador. Aí o doutor Amadeu, aqui é legal, então vamos lá. Assinei o contrato. Aí, quando terminei de assinar o contrato, disse, doutor Amadeu, você sabia que esse fiador aqui, essa assinatura é falsa? Fui eu que assinei. Ele nem tá sabendo que eu botei o nome dele aqui. Aí ele olhou para mim assim, rapaz, você é desaforado, né? Eu disse, olha, eu estou só lhe mostrando que você está fazendo negócio com o homem. Eu falsifiquei a assinatura aqui, porque eu tenho liberdade com meu tio, nem levei para ele, porque ele assina a hora que você quiser. Agora, eu mesmo fiz e assinei por ele aqui. E você acreditou. E eu estou lhe dizendo que essa assinatura não é dele. E eu estou só querendo lhe provar que eu não preciso de fiador. Ele disse, eu gostei, você é atrevido, eu gostei, eu vou lhe alugar. Aí alugou, aí eu comecei, né? Aí passando assim, uns 3 meses, aí ele arranjou outro cliente lá para alugar a salinha dele. Aí eu fui organizar, aí de noite eu pegava um funcionário da Unifor, que era fazia a parte elétrica lá da Unifor. Aí disse, cara, vamos instalar um ar-condicionado lá no meu escritório. Aí ele saía 10 horas da noite da Unifor, ia para lá, aí de madrugada a gente ficava lá trabalhando para instalar os ar-condicionados. Porque era o horário que ele tinha, né, de noite. Aí a gente ficava lá até 2, 3 horas da manhã, vários dias, até que organizamos. Aí eu mandei reformar o piso, deu uma ajeitada. Aí quando ele começou a ver essa arrumação toda, né? Aí passou, depois aluguei outra sala, o negócio começou a crescer, aluguei outra sala, comecei a organizar tudo. E tu sozinho? Eu sozinho, não, aí eu contratei o funcionário e tal, um cara que era do laboratório de informática, que hoje tem escritório, o Alexandre, hoje tem escritório, meu cliente, inclusive, meu amigo, ele era funcionário e eu era o chefe dele. Cara, tu não quer trabalhar comigo, não? E ele trabalhava à noite na Unifor, no laboratório de computação, e aí ele ia trabalhar comigo de manhã. Começamos nesse negócio. Aí o doutor Amadeu chegou para mim um dia e disse, olha, é o seguinte, eu queria que você administrasse todos os meus imóveis. Gostou do zelo, né? Ele disse assim, rapaz, depois que você chegou aqui, ele brincou comigo, você tem um pé de coelho, você é pé quente, eu não tenho mais nenhuma sala para alugar. Você chegou aqui, a galeria está toda ocupada. E eu vou embora para São Paulo e eu quero deixar tudo na sua mão. Eu disse, caramba. Aí eu criei uma imobiliária, né?
criei Acertou já o na percentual. época, na época Forte Imóveis, eu criei uma imobiliáriazinha lá e ensaiei esse negócio, mas depois eu já estava com outras atividades, acabei lá na frente, passei uns poucos anos, aí eu encerrei. Mas eu administrava os imóveis dele, ele foi embora, e aí, quer dizer, olha a história, o cara não queria me alugar, porque ele não confiava, e eu disse que era homem que ele estava fazendo negócio. No final ele viu o processo, todo o procedimento, cara, tudo meu aqui no Ceará você vai administrar.